E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre morfogênese de gramíneas forrageiras. Essa discussão aqui, ela é uma continuação da videoaula anterior que a gente teve sobre morfofisiologia de gramíneas forrageiras. Agora, detalhando um pouquinho sobre a morfogênese e as características morfogênicas. Bom, relembrando aqui rapidamente sobre uma planta, um perfilho de uma gramínea, como que acontece mais ou menos o fluxo dos tecidos nessa planta. Esse perfilho ele vai ter fitômeros, né? Um fitômero ativo, por exemplo, aqui, onde tem um ponto de crescimento. Vão ter folhas, né, formadas por lâmina foliar, bainha, lígula, colar. E essas folhas elas podem estar completamente expandidas, como a gente vê aqui nesse perfil já 5 folhas expandidas completamente, né, com a presença aqui de lígula, colar, aurícula, e tem folhas em expansão. E ao mesmo tempo tem folhas em senescência. Isso acontece porque existe um balanço, né, mais ou menos no perfil. À medida que esse perfil vai aumentando de tamanho, vai crescendo em altura, vai alongando mais o colmo e ele atinge o número de folhas vivas máximo que ele aguenta manter. É claro que isso varia também em função do ambiente, mas é uma característica definida geneticamente. Algumas folhas, as folhas mais velhas desse perfil, a tendência é que elas acelerem o processo de senescência para haver um balanço nesse número de folhas. Então, existe uma relação entre a quantidade de folhas que esse perfil mantém vivas, a duração de vida dessas folhas, e isso tudo interfere na taxa de aparecimento de novas folhas, na taxa de alongamento dessas folhas que o perfil vai manter. Então, isso é mais ou menos como seria o fluxo do desenvolvimento de um perfil, né? E isso ajuda a gente a entender o conceito de morfogênese. A morfogênese ela trata da dinâmica de criação e expansão de tecidos na planta no espaço, né? E consequentemente no tempo também que leva para que esses tecidos sejam formados, né? E desenvolvidos. Bom, a ideia principal é que a gente entenda que aplicações que isso tem no manejo do pastejo, né? Entender a morfogênese, né? Junto com a morfofisiologia, mas entender a morfogênese com vistas a entender as aplicações dela sobre o manejo do pastejo. Então a gente vai falar sobre isso, mas antes é interessante a gente entender como que nós mensuramos isso, como que a gente mensura a morfogênese dos capins. Então vamos dar uma olhada num resuminho aqui que eu fiz pra gente. As características morfogênicas que a gente costuma avaliar em experimentos com gramíneas forrageiras são a taxa de alongamento de colmos que existe nas gramíneas tropicais, né, principalmente, a taxa de alongamento de folhas e a taxa de aparecimento foliar. Uma outra variável é a duração de vida das folhas, que a gente costuma fazer uma relação com a taxa de senescência foliar ou a taxa de senescência de tecidos. Essas duas primeiras variáveis aqui, alongamento de colmos e alongamento de folhas, são taxas que se dão em milímetros por dia, né? Então, quantos milímetros de colmo alonga por dia num perfil, ou quantos milímetros de folha alonga por dia, né? E essa taxa aqui, a taxa de aparecimento foliar, ela é dada em número de folhas que são expandidas por dia, né? Eu chamo a atenção para essa taxa aqui pelo seguinte:
não vai acontecer de expandir mais de uma folha completamente por dia num perfil. Então, essa variável aqui, a gente faz uma relação dela pelo filocrono. O filocrono nada mais é que o inverso da taxa de aparecimento foliar. Ou seja, o filocrono ele é dado em número de dias que demora para expandir uma folha no perfil. Com base nessa variável aqui, com base nessa característica, a gente depois consegue fazer, por exemplo, uma definição do período de descanso que uma forrageira tem que ter. Ou seja, quando a gente sabe quantos dias demora para expandir uma folha e a gente sabe qual a duração de folha de vidas do perfil e a gente sabe o número de folhas vivas que o perfil consegue manter, que é uma característica estrutural, a gente pode definir período de descanso. Outra informação que é relevante a gente abordar é o seguinte: a gente usa uma variável que é o número de folhas vivas que um perfil consegue manter em um ciclo de crescimento. Essa é uma característica estrutural do dossel, só que a gente usa ela dentro do mesmo, das mesmas relações para manejo do pastejo junto com a morfogênese, porque tem duas características morfogênicas que atuam diretamente sobre essa variável, que é a taxa de aparecimento de folhas e a duração de vida das folhas. Essas duas variáveis aqui, elas contribuem para que um perfil defina, digamos assim, qual é o número de folhas vivas que ele consegue manter naquelas condições que a que ele está submetido. Então, a relação entre o aparecimento de folhas e o quanto essas folhas se mantêm vivas, né, faz com que aconteça uma variação no dossel de forma geral do número de folhas que os perfis mantêm. Esse número de folhas pode aumentar, né, à medida que, por exemplo, a taxa de aparecimento de folhas aumenta, mas isso com certeza tem uma relação da duração de vida. Então, essas três variáveis elas se correlacionam. A partir do momento que a duração de vida das folhas aumenta, a tendência é que a taxa de aparecimento de folhas dê uma equilibrada, dê uma estabilizada, né? A partir do momento que você tem vida, né, duração de vida das folhas em dias menor, a tendência é que o aparecimento de folhas ele tem que novamente ou tem que ser impulsionado ou incrementado, né, para que o dossel, os perfis mantenham o número de folhas que eles conseguem manter no perfil. Então, número de folhas vivas, verdes no perfil é uma característica estrutural, mas que tem relação com essas duas variáveis morfogênicas. E a gente usa essa característica aqui no manejo do pastejo, quando a gente vai pensar em definir estratégias de pastejo baseadas nas características morfogênicas das gramíneas. Certo. E como que a gente faz a aferição dessas taxas, né, a definição dessas características a campo? Nos experimentos, então, que a gente conduz, a gente sempre faz primeiro uma uniformização da forrageira, né, seja por simulação de pastejo, com roçadeira, seja com os animais pastejando até a altura, né, de saída desses capins, e a partir daí a gente usa uma técnica de marcação de perfis, né, de Davis, de 1993, em que a gente faz a marcação de alguns perfis nas touceiras. Esses perfis eles vão ser aqueles perfis que vão fornecer para a gente os dados, então a partir dele a gente vai mensurar todos aqueles dados que vão dar origem àquelas taxas, né? Então a gente identifica os perfis aqui no início do ciclo de crescimento
e vai medindo os seus componentes até finalizar o seu ciclo de crescimento. Esses perfilhos eles são medidos, né, em várias touceiras dentro das parcelas que a gente quer analisar. Dentro de cada touceira também em perfilhos que são mais no meio, dominantes, perfilhos mais nas laterais, certo? E a partir daí a gente faz as mensurações do crescimento ou do desenvolvimento dos capins. Sempre a gente tem que trabalhar numa equipe com várias pessoas ao mesmo tempo, para que seja feitas as anotações aqui em planilhas, né? E enquanto isso, uma ou duas pessoas vai fazendo a aferição de cada componente do perfil. A gente sempre faz o acompanhamento do desenvolvimento do colmo, né? Então, a gente vai vendo aqui o quanto o colmo vai alongando e, ao mesmo tempo, cada uma das folhas em expansão ou as folhas já desenvolvidas do perfil, elas também são aferidas aqui. Isso é feito uma vez na semana, mas o ideal é que uma vez na semana no mínimo, que seja feito pelo menos 2 vezes na semana durante todo o ciclo de crescimento dos capins. E as folhas, né, principalmente as folhas mais velhas, à medida que essas folhas também vão senescendo, a gente também vai contabilizando quanto que perdeu de tecido por senescência diariamente, né? E aí a gente consegue ter todas aquelas taxas morfogênicas que a gente viu aí passar agora. E sempre no final de cada ciclo de desenvolvimento, a gente também faz as avaliações das características estruturais do dossel, da morfologia da planta, né, separação de folha verde, colmo e o material morto, e faz avaliação também de produtividade, né, sempre pegando aqui no mínimo 1 metro quadrado em cada parcela, fazendo contagem de perfilhos e coleta dos materiais para isso daqui, né? Então, um exemplo aqui, já faz algum tempo essa foto aqui, fazendo aferição aqui de altura, né, do dossel e posterior aqui análise de estimativa de valor de índice de área foliar feita aqui manualmente com segmentos de lâmina foliar, tá? Bom, entendendo mais ou menos quais são essas taxas, né, como que a gente avalia isso, quais são as principais aplicações no manejo do pastejo? Eu vou passar aqui para vocês uma das principais aplicações dessas características morfogênicas. Bom, pessoal, uma das aplicações da morfogênese dentro dessa temática de manejo de pastagens é, por exemplo, a definição de período de descanso, certo? O período de descanso dessas gramíneas forrageiras sobre o pastejo, ele se daria da seguinte forma. O período de descanso seria igual o número de folhas vivas que cada perfil consegue manter, né, em ciclos de crescimento, multiplicado pelo filocrono. O filocrono é o inverso da taxa de aparecimento foliar. Então, o filocrono representa quantos dias demoraria para que uma folha fosse totalmente expandida. Dessa forma, eu consigo, né, um exemplo, definir qual seria o período de descanso ideal para uma forrageira, fazendo a seguinte conta. Se eu desenvolvi uma pesquisa, um experimento, e eu defini que o número de folhas vivas que um capim consegue manter por perfil é de 5 folhas, e nessa mesma avaliação, eu descobri que o filocrono é de 6 dias para o aparecimento de uma folha, então eu teria um período de descanso de 30 dias. Ou seja, eu uso essas variáveis morfogênicas para definir estratégias de manejo do pastejo. Então,
a cada 30 dias seria o momento dos animais voltarem a pastejar nesse piquete ou em cima desse pasto, a fim de que esses perfilhos eles tenham respeitado, né, um período de descanso que mantém o máximo de folhas vivas e com o mínimo de taxa de senescência foliar. Bom, vendo então essa seria a principal aplicação que eu vou passar aqui nessa videoaula de hoje, definição de período de descanso, ou seja, quando a gente entende o desenvolvimento da planta no tempo e no espaço, a gente consegue entender ou definir qual é o melhor momento para os animais realizarem o pastejo sem que haja muita perda por taxa de senescência, muita perda qualitativa por taxa de alongamento de colmo, né? Tentando fazer com que os animais façam a ingestão da forragem com o máximo de folhas vivas e verdes, sem comprometer também o desenvolvimento e a rebrota posterior da planta, né, da forrageira. Então, as taxas, né, a relação que existe entre as características morfogênicas, estruturais e as estratégias de manejo fica visível aqui nessa figura. Essa é uma figura que relaciona essas características morfogênicas e estruturais. Isso daqui é um trabalho feito fora do Brasil, em condições que não são tropicais. Um trabalho não, né? Uma relação que foi feita baseada em forrageiras que não são, na sua maioria, tropicais, mas que foi adaptado por alguns pesquisadores nacionais brasileiros, né, trabalhando com gramíneas forrageiras tropicais e incrementando aqui a taxa de alongamento de colmo, que é bastante marcante para a gente. Então vamos dar uma passada nessa figura aqui. Então, como a gente viu anteriormente aqui, as características morfogênicas são essas: taxa de alongamento de colmo em milímetros de colmo por dia, taxa de alongamento de folhas em milímetro de folhas por dia, taxa de aparecimento de folhas em número de folhas por dia. O inverso dela é o filocrono, quantos dias demora para aparecer uma folha, e a duração de vida das folhas, dada em dias. Essas são as características morfogênicas. Elas sofrem interferência, né, tem relação com vários fatores abióticos, né, as condições de clima e solo, estratégias de adubação interferem bastante, principalmente nitrogênio, fósforo, potássio, e o manejo que a gente aplica, né? Se a gente faz frequências maiores de pastejo, ou se a gente adota pressões de pastejo mais altas ou mais baixas, né? Intensidades de pastejo diferentes. Isso tudo interfere nessas características, porque quando você aumenta ou diminui a área de folhas de uma forrageira num pasto, ela precisa em determinados momentos priorizar alguns componentes que estão faltando. Então, depois que essa forrageira sofre o pastejo, por exemplo, ela diminui a sua área foliar. Ela precisa recompor a área foliar. Então, é natural que ela vá partir para produzir novas folhas, alongar essas folhas, e às vezes isso tem que vir associado ao alongamento de colmo, né? Para que a planta consiga buscar também luminosidade. Então, todos esses fatores interferem em cima dessas características morfogênicas. E essas características morfogênicas, elas interferem em como vai ser a estrutura do pasto, né? O animal, ele consome baseado na estrutura do pasto, não baseado na morfogênese. A morfogênese serve para a gente, para nos guiar, para nos orientar sobre o manejo do pastejo dos animais em cima dessa forrageira. Mas os animais, eles vão ser afetados ou eles vão se relacionar com o pasto de acordo com as suas características estruturais. Exemplo: a relação de folhas e colmo, pseudocolmo que tem no pasto, o tamanho, né, o comprimento das folhas, a densidade populacional de perfilhos, o número de folhas por perfilho, tudo isso interfere para que o pasto tenha uma estrutura ou tenha estruturas diferentes que pode
que podem favorecer o pastejo dos animais, né? Favorecer a busca e apreensão da forragem pelos animais. E as características morfogênicas atuam em cima dessas características estruturais, né? Exemplos: o tamanho e comprimento das folhas ele influenciado pela taxa de alongamento de colmo. Se uma planta alonga mais o seu colmo, é natural que ela tenha folhas mais compridas, porque a folha precisa percorrer um caminho maior até ela expandir totalmente a lâmina foliar. A relação lâmina foliar-colmo tem uma relação também direta com a taxa de alongamento de folhas. Se um perfilho alonga mais folhas, é natural ou provável que ele tenha uma maior relação de lâmina de folhas com o colmo. Só que essa relação aqui também sofre influência da taxa de alongamento de colmo de forma direta. A partir do momento que o perfilho alonga mais colmo, produz mais colmo, essa relação lâmina foliar colmo tende a diminuir, né? Outra relação aqui, à medida que acontece uma maior taxa de alongamento de folhas ou uma menor taxa de alongamento de folhas, isso tem a ver com a densidade populacional de perfilhos. À medida que as folhas são maiores, sombreiam às vezes as folhas de baixo, a planta precisa ter as touceiras de forma geral, elas precisam equilibrar o tamanho e a densidade de perfilhos. Então, é natural que um pasto tenha perfilhos maiores, mas num número menor, ou ele tenha perfilhos menores, ele equilibra isso aumentando o perfilhamento lateral, né? E esse perfilhamento sofre interferência da taxa de aparecimento de folhas e da taxa de alongamento de folhas, tá? Outras relações aqui, né? O número de folhas que um perfilho consegue manter, folhas vivas, verdes, que o perfilho consegue manter, depende da duração de vida das folhas, né? E depende da taxa de aparecimento de folhas. Um perfilho que lança mais folhas ou lança folhas mais rapidamente, ele tende a, num determinado momento, ter um número de folhas maior, né? Mas é claro que isso depende da duração de vida das folhas, porque às vezes o perfilho está lançando muitas folhas, mas essas folhas têm uma duração de vida mais curta, obviamente para tentar equilibrar o número de folhas vivas que o perfilho consegue manter, né? Todas essas características morfogênicas, né, que interferem nessas características estruturais, no fim das contas, elas estão interferindo, ou estão determinando ou definindo qual vai ser o índice de área foliar dessa planta, né? Em massa, né, de folhas por metro quadrado por área de solo. E o IAF é o que determina ou que faz com que a gente tenha as estratégias de pastejo. Lembrando que o IAF da planta ele interfere, né, na qualidade da luz que chega ao dossel, principalmente na parte mais de baixo do dossel. Então, o IAF, de certa forma, ele volta a interferir lá em todas as características morfogênicas que tem nessa forrageira, tá? E a gente vai pensar em estratégias de manejo levando em consideração o IAF da planta, que é aquilo que está definindo de certa forma a estrutura do pasto para que os animais façam o pastejo, tá? Então aqui a gente viu todas as características morfogênicas, o que atua sobre elas, o que é cada uma delas e como elas interferem na estrutura do pasto, que é onde a partir daí a gente define estratégias de manejo, né? Essas estratégias de manejo sempre têm como função tentar possibilitar o melhor da forrageira para o consumo, a ingestão dos animais e possibilitar também que essa planta forrageira tenha vigor de rebrotação e tenha perenidade no sistema, certo? Exemplo, né, de estratégia de pastejo definida pela característica estrutural e interferida, obviamente, pela morfogênese. A gente vê um exemplo aqui, né, de um crescimento do capim-mombaça. Esse capim-mombaça foi avaliado ao longo do tempo e saiu aqui de uma altura de 49 centímetros, chegando a quase 93 centímetros. E o que a doutora Roberta aqui percebeu? Ela percebeu que
Quando esse capim chegou aqui em 92 centímetros, mais ou menos, ele estava com IAF muito próximo a 5, né? Isso demorou 28 dias, né, num ciclo de crescimento. Esse dossel estava interceptando cerca de 95% da incidência da luz que incidia, da radiação que incidia no dossel estava sendo interceptado, né? O que aconteceu a partir daqui? Ficou pouca radiação, pouca luz chegando nos estratos mais baixos da planta. Então, a planta, né, a fim de buscar interceptar mais luz, ela incrementa a taxa de alongamento de culmo, incrementa a taxa de senescência foliar e estabiliza a taxa de alongamento e aparecimento de folhas, né? Então, aqui nesse ponto seria o ponto ideal para que os animais pastejassem, ou até, nesse caso, um pouquinho para cá, né? Evitando uma produção muito acentuada de colmos, evitando perda de tecidos por senescência e, ao mesmo tempo, maximizando o uso pelos animais de folha, né? Isso fica evidente também no trabalho do Gomide, né, de 2007. Ele avaliou a evolução da interceptação da radiação fotossinteticamente ativa de acordo com diferentes períodos de descanso no Mombasa. O que esses autores perceberam? Eles perceberam o seguinte, ó, quando eles trabalharam com um período de descanso mais curto, referente a duas e meia folhas vivas por perfilho, quando o perfilho atingia esse número aqui, os animais pastejavam, ou o perfilho atingia 3,5 folhas, né? Um período um pouquinho mais longo, ó, os animais pastejavam, ou 4,5 folhas, um período mais longo ainda, o dossel ele intercepta ao longo do tempo a radiação de forma diferente. Então, quando os animais entraram num piquete com menor número de folhas expandidas, ou seja, um perfil mais baixo ou mais rápido, a interceptação da radiação também chega, né, nos limites aqui próximo a 95 mais rapidamente, né? À medida que o capim fica por mais tempo, né, sem ser pastejado, a interceptação da radiação fotossinteticamente ativa demora um pouquinho mais para chegar naqueles 95%, né? Então, essas estratégias de manejo, elas têm influência sobre a interceptação da radiação e, posteriormente, sobre as taxas morfogênicas. Então, é por isso que quando a gente usa um sistema de lotação rotacionada, né, com vários piquetes, a gente vai equilibrando o manejo do pastejo pela altura. Então, tem uma altura de entrada, exemplo do capim charaés com 40 e saída com 20, ou do mombaça entrada com 90 e saída com 40, diz respeito a aplicação desses resultados que a gente acabou de comentar aqui. E o tempo que o capim demora para, quando os animais saem do piquete aqui, né, a altura de saída aqui de pós-pastejo com 20 centímetros, até que ele volta nos 40 de novo, isso é o período de descanso. Esse período de descanso vai ser a quantidade de dias que esse perfilho demora para expandir cada folha e o número máximo de folhas que esse perfilho consegue manter, certo? Bom, a gente vai dar uma passada por alguns resultados, algumas informações, né, de projetos de pesquisa, de trabalhos científicos com essas variáveis. E aí a gente vai ter uma noção mais ou menos como que isso funciona. Então, vamos aqui, ó, nessa primeira tabela. Aqui, Moacir Corse, né, fez alguns trabalhos, Gomide também, alguns outros trabalhos, e chegaram a esses valores. Ó. Número de folhas vivas por perfilho que o marandu mantém, 5. Umidícola, de 5 a 7. Mombaça, 3 a 4 folhas. Né? Qual a taxa de aparecimento de folhas desses capins? 0,15 folhas por dia aqui no marandu, 0,16 no umidícola, 0,12 folhas no mombaça. Convertendo isso a filocrono, significa que aqui o marandu demorou de 5 a 7 dias para expandir uma folha, a umidícola demorou 5 dias e meio, mais ou menos, para expandir uma folha, o mombaça demorou 4,3 dias para expandir uma folha. A gente pode então pensar qual seria o período de descanso para esses capins, né? 5 aqui vezes 5 a 7, de 25 a 35 dias, né? 5 vezes 5,5, 27 e 28 dias
até 38, 39 dias mais ou menos. Aqui por volta de 16, 17 dias, 18 dias, né? Então, a aplicação dessas características morfogênicas ajudando a gente a fazer ou atuar ou agir em estratégias de pastejo. É claro que essas características morfogênicas, que depois interferem na estrutura do pasto, elas são influenciadas por vários fatores, como a gente viu. Um exemplo aqui, dose de nitrogênio. Esse trabalho da doutora Janaína é bastante interessante, um trabalho de 2005 com o capim charaés. E aqui fica evidente, né, que à medida que se aduba com mais nitrogênio, acontece uma taxa de aparecimento de folhas maior, né? Aconteceu nesse trabalho aqui, né? E também, né, óbvio, a relação direta é fazer com que o filocrono diminua, ou seja, à medida que coloca mais nitrogênio, a quantidade de dias que esses perfilhos demora para expandir uma folha diminui, ó, diminui aqui em mais ou menos 2 dias e meio, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma adubação nitrogenada faz com que a gente tenha mais atenção no manejo, porque a frequência de desfolhação nesses pastos tem que ser maior, porque o período de descanso dele vai reduzir, né? A doutora Janaína ainda agora um pouquinho mais para frente aqui, trabalhando com o Massai novamente, também com doses de nitrogênio, percebeu isso. Ó. Doses de nitrogênio mais altas fizeram com que esses perfilhos alongassem mais o colmo, né, em centímetros por dia aqui. Fez com que esses perfilhos também tivessem uma taxa de senescência foliar maior. Isso porque nesse perfil começou a aparecer muitas folhas, né? E começou também a ter uma duração de vida das folhas menor. Então, doses muito altas de nitrogênio tem que ter uma atuação muito dinâmica nossa no manejo do pastejo para evitar que as taxas de senescência sejam intensificadas. Então, encontrar doses que são mais interessantes que não cheguem em valores de taxa de senescência muito altas, né? Por exemplo. E para finalizar a nossa discussão, eu vou mostrar alguns dados daqui do nosso estado de Rondônia. Trabalhos que a gente executou aqui há alguns tempos, né? Uma equipe que a gente tinha de trabalho. Nós fizemos esse trabalho com várias gramíneas, 9 gramíneas forrageiras. Aqui eu trouxe uma parte pequena de 2 capins, do charaés e do mombaça, trabalhados com um período de descanso aqui de 36 dias. Né? Nós avaliamos para esses capins todas essas características morfogênicas, né? Elas estão aqui. E para facilitar, digamos, aqui nossa visualização, vamos ver aqui na forma de gráfico. Então, só um comparativo mesmo, não é comparando um com o outro, mas para a gente ver a diferença que existe, tá? Não foi feita uma análise estatística aqui entre um e outro, é só visual para a gente entender. Aqui o Mombaça, um charaés na mesma situação, né? Taxa de alongamento de folhas, ó, do Mombaça, um pouquinho maior, né? Milímetros por perfil por dia, um pouquinho maior do que o charaés, pouca coisa, né? Taxa de alongamento de colmos do Mombaça, ó, um pouquinho maior, enlaranjado aqui também, em comparação com o charaés, né? Uma taxa de senescência de folhas, né, em milímetros por perfil por dia também, ó, um pouquinho maior aqui para o Mombaça, né? Só que também, em contrapartida, eles dois têm uma taxa de aparecimento de folhas muito pequena, 0,06 a 0,065, né? Muito próxima. Então eles têm aqui um filocrono para o Mombaça até um pouquinho menor, ou seja, o Mombaça lança uma folha completamente expandida, né? Nessa condição que a gente avaliou, um pouquinho mais rápido do que o charaés. Então é natural nas nossas condições aqui o capim Mombaça ele tem que ser pastejado, digamos, pelos animais numa frequência maior, né? Então, alguns resultados aqui para vocês visualizarem, né, ou materializarem na cabeça de vocês como que se dá essas taxas. Então, a gente consegue realmente medir quantos milímetros, quantos centímetros, né, de colmo, de folhas, quanto que morre por senescência nos perfis, a gente consegue entender a dinâmica, né? Aí o conceito de morfogênese, a dinâmica de aparecimento, de desenvolvimento dos componentes da planta no tempo e no espaço, certo? Bom,
É legal que vocês que assistiram façam, né, agora uma pequena reflexão e tentem pensar nesses pontos aqui. Eu consigo me lembrar de todas as características ou as taxas morfogênicas, né? Vou dar uma forcinha aí. Taxa de alongamento de culmos, taxa de alongamento de folhas, taxa de aparecimento de folhas, que tem uma relação com o filocrono, duração de vida das folhas, né? Eu consigo entender como a morfogênese é mensurada, como ela representa o crescimento e o desenvolvimento da forrageira. Esse é um outro ponto importante. Eu consigo relacionar a morfogênese com as estratégias de manejo dos pastos que a gente tem. Esses são os pontos importantes que vocês precisam assimilar a partir daqui, tá bom? Então, é, isso foi uma passada aqui especificamente sobre morfogênese. Espero que tenha colaborado para ajudar no entendimento, né, mais geral ou no entendimento mais específico de vocês sobre esse assunto. Também fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, queiram entrar em contato, comentem no vídeo, né, para que a gente possa trocar uma ideia e tirar as dúvidas caso elas existam, tá bom? Obrigado por terem assistido e até mais.